Bom dia, meu amado irmão, irmã, serva do Deus vivo, serva do Deus vivo, ouvintes da palavra do Senhor, simpatizantes da mesma palavra, como sempre gosto de iniciar. Eis-me aqui mais uma vez agradecendo a esse Deus pela oportunidade de mais um dia e o mesmo dizendo, agradecendo a Deus por estar lhe dando mais uma oportunidade com o desejo de tomar ou de aprender, de ouvir um pouco da palavra do Senhor. Esse mês nós estamos no mês da família. Primeiramente agradecendo a cada um de vocês, tá, meu irmão? Eu gostaria de citar até os nomes aqui, mas é muito difícil citar o nome daqueles que estão participando, é mais fácil, mas aqueles que não têm ouvido, de repente, até se inscreveu e não estão vendo essa mensagem. Recebem a notificação, ou talvez também se inscreveu e não clicou em todas. Caso você deseja receber uma breve mensagem de alguém que é totalmente grato pela libertação do mundo que outrora eu vivi, do mundo que outrora muitos viveram e são gratos também a esse Deus. Fazemos parte de uma família. Trouxemos tristezas nos momentos em que pensávamos que estávamos agindo, prejudicando somente a nós mesmos. E isso não é verdade. Aqueles que estão fazendo tais coisas, pensando que não estão prejudicando ou que esteja prejudicando somente a ele mesmo, eu quero te dizer, a família, ela sofre. Busca até meios para poder ajudá-los. Mas pela oferta, pela vitrine que o mundo, por aquilo que o mundo coloca na vitrine, o inimigo coloca, são coisas atraentes e muitos não valorizam. Eu sirvo ao Senhor na primeira igreja batista em Benfica, lá na rua Henrique Dias, número 33, na cidade de Juiz de Fora. Esse mês e toda semana do primeiro mês, nós temos uma semana completa de oração de segunda a sexta, clamando, agradecendo a Deus, fazendo as nossas petições, para que aquele mês, e que naquele mês ou no mês vigente, possamos encontrar força, sabedoria, para poder vencermos. Interessante, iniciando. Nós fazemos isso e Deus tem nos abençoado. E é justamente que eu gostaria de compartilhar uma mensagem, uma palavra, uma passagem bíblica relacionada à escolha para escolher o Deus da família. Ontem, Deus ama e instrui a família. Na devocional de anteontem. Na devocional de ontem, Deus mostra, através do seu servo Josué, com o título Escolha o Deus da Família. Nós, escolhendo ou fazendo a melhor escolha, escolhendo o Deus da família, esse Deus da família é um Deus de milagres. Eu tenho aqui um pequeno testemunho de alguém que vivenciou
está registrado na palavra de Deus e também mediante ao que está registrado na palavra de Deus, irmãos que pegaram e o Senhor deu-lhes sabedoria para que se formasse um grupo de oração. Oração, quando nós abrimos a Bíblia, Deus, quando oramos, nós falamos com Deus. Quando abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco, por meio da tua palavra. Amados irmãos, Deus de milagres. Olha o exemplo deixado em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, a partir no seu capítulo de número 25, nós vamos ter um melhor entendimento. E eu creio e gostaria, peço ao Senhor, como ainda mencionei com meu querido e amado irmão ontem, nas minhas orações eu sempre peço por aqueles que se encontram, que têm os seus corações quebrantados e contritos, que valorizam a palavra do Senhor. Não há prazer maior do que tirar um tempo para Deus. Tiramos tempos para muitas coisas. E muitas são as pessoas que o maior tempo eles tiram e se esquecem que se estão tendo tempo para tirar tempo para o tempo que deveria ser para Deus, e assim não o faz. As consequências futuras, elas são dolorosas, são tristes, e isso nós presenciamos. Vemos pessoas vivendo ou colhendo aquilo que semearam. Eu falo isso de coração e peço a Deus que tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, das nossas vidas. E sendo na primeira semana de oração, o nosso amado e querido pastor, tocado pelo Espírito Santo de Deus, ele deixou para que nós venhamos a estar orando, independente do horário, mas lembrar, tirar um tempo. Tem alguns que tiram 5 minutos, outros tiram 2, outros tiram 1 minuto, outros tiram meia hora, independente do tempo. Lembrar do pedido, da orientação do pastor, do anjo da igreja. E nós precisamos estar em oração. Olha que exemplo lindo deixado nessa passagem pela qual eu quero compartilhar com você. Deus de milagres. O versículo da devocional é o versículo 21 do seu capítulo, ao versículo 21 do seu capítulo 25 de Gênesis. Mas de 19 até o 4, eu gostaria de fazer a leitura para ter um contexto, para ler o texto, para entendermos como esse Deus opera. Iniciando, o bom seria ler o capítulo todo, mas eu não quero ficar muito tempo. E não me importa se ficar muito tempo também. Mas para você que está ouvindo, de repente você não tem o tempo para poder ouvir alguém falando um tempo tão grande que poderia ser mais objetivo. E assim eu quero falar para você. O que diz a palavra do Senhor, diz assim: Isaac, no versículo 21 do capítulo 25 de Gênesis, diz: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a sua mulher de Isaac, a mulher de Isaac, ela ficou grávida. Louvado seja Deus.
Louvado seja o nome do Senhor pela vitória, por resultados de orações feitas com sinceridade. Não basta apenas orar ou usar de repetições, pensando que está falando com Deus. Você pode até pensar que está falando com Deus, repetindo aquilo que te orientar. Não, deixa fluir de dentro do teu coração, agradecendo a esse Deus. Isaac, ele orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Olha só, meus queridos, do texto 19 até ao versículo 21, que são 3 versículos apenas, vai dizer assim no versículo 19: E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca. Ele tinha 40 anos. Filha de Betuel, arameu, de Padã, Arã, irmã de Labão, arameu. Ora, Isaac orou insistentemente. Isaac orou insistentemente ao Senhor. Quantos iniciam, colocam no seu coração e iniciam a fazer uma oração, mas por aquele problema ele fala mais alto. Se você não tiver com propósito, se você não tiver determinação para permanecer orando ao Senhor, aquele problema sempre irá falar mais alto e você não encontrará palavras para expressar a Deus, pensando que Deus não estará te ouvindo, mas Ele está te ouvindo. Pode ter certeza disso. Ora, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. E diante dessa colocação, meu irmão, o que você tem feito? O que você tem falado para Deus? De que atitude você está tendo? Se você está sendo perseverante naquilo que você almeja, sendo que aquilo que nós pedimos ao Senhor, Ele nos dará infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, diante do Deus que foi com Isaac. O que me chama a atenção é que Isaac orou insistentemente por sua mulher. Portanto, ela era estéril. Era alguém que não tinha condições, não podia ter filhos. Aos olhos humanos, era algo impossível acontecer. Mas na perseverança, na insistência de Isaac, o Senhor opera grandiosamente um milagre. Um milagre que ele sabia, porque veio de uma família que acreditava em Deus e ficou registrado na Bíblia Sagrada. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, cada um teve o seu tempo. E aqui essa família nós vemos o que aconteceu. Porquanto ela era estéril. E o Senhor, o interessante é que ela sendo estéril, Isaac sendo insistente, orando a esse Deus, no qual se faz presente, no qual é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade, nos quais ele está procurando. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Mas onde estão os verdadeiros adoradores? Onde estão? Somos falhos,
dotados de defeitos, dotados de negligência, dotados. Somos ingratos, irreverentes, rebeldes. Mas quando, mesmo sabendo que existe isso dentro de nós, você, fazendo a escolha de entender que Deus é um Deus que opera milagres, que opera o impossível naquilo, o possível, aquilo que é possível a Ele, naquilo que é impossível para mim e para você. E nós somente crendo, buscando e não ignorando o que esse Deus quer fazer. Porquanto era estéril, e o Senhor, olha só, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Isaque ora a Deus, persevera, e ela dá vida, veio gêmeos. E os filhos lutavam ao ventre dela. Então ela disse: por que estou eu assim? E foi consultar ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações hão no seu ventre, e 2 povos se dividirão as tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Eu sinto a presença de Deus aqui, meu irmão. Espero que você esteja sentindo a presença do Senhor por alguém que era estéril e pela oração do esposo, de repente orando insistentemente, não está mostrando aqui para mim agora, mas deve haver algum estudo que mostra se foi somente Isaque que ora ou se orava com a esposa. O bom é estarmos juntos em orações, olhando na mesma direção, sem ter dúvidas, sem pensar que, não tem como, isso aí não vai funcionar. Se você pensar dessa forma, não precise de orar, porque o Deus que contempla, Ele sabe do teu coração, Ele vê lá no mais profundo, íntimo do teu coração. O interessante é que nesse Deus de milagres, aqui relatado no ano de 2020, olha o que tiveram, olha o que fizeram. Um exemplo, onde criaram um grupo de orações pelo Zap, sem saber que iria vir a Covid. Isso foi no início de 2020, durante uma conversa entre mulheres. Elas foram desafiadas, a criar um grupo de oração. E receberam o desafio, ela recebe o desafio junto com as outras irmãs, recebendo o desafio, e criou esse grupo de WhatsApp. Porém, ela não sabia, assim não só ela como as outras irmãs. Ela diz que não sabíamos que enfrentaríamos a pandemia. Isso quer dizer que foi antes da pandemia. Embora deu-se o nome da pandemia, Covid-19 ficou registrado, mas ainda não tinha sido registrado que foi uma pandemia. Por enquanto era Covid, mas se transformou em uma pandemia. Elas não sabiam que enfrentariam a pandemia. Porém, Deus já estava preparando para o pior. E esse grupo foi
e continua sendo um grande apoio e fonte de auxílio para pessoas de muitos lugares do Brasil e até mesmo no exterior. Olha o que Deus fez através das redes sociais, onde muitos criticam, não participam, não procuram se aprofundar do que pode ser ouvido, do que pode ser feito, onde Deus pode realizar o impossível. O impossível. Para Ele é possível. O impossível aos olhos humanos. Por meio dele, ela chega a mencionar, temos testemunhado muitos milagres. Ela diz que eram tantos que já não não conseguimos contar. E ao lermos a linda história de Isaac e de Rebeca, que começa no capítulo anterior, quando Abraão enviou o seu servo para buscar sua esposa para o seu filho. Deparamos-nos com momentos lindos, inspiradores, cheios de demonstração de fé. O primeiro momento é o servo enviado, quando ora ao Senhor pedindo ajuda para cumprir sua missão. Em Gênesis, no seu capítulo de número 24, eu quero fazer questão de ler aqui com você. Deixa eu fazer aqui, embora Gênesis, no seu capítulo 24, voltando no anterior, é o capítulo antes, aliás, 24, cadê você? Voltar aqui, eu vou tirar daqui, 24 no versículo 12. Olha o que primeiro é feito. 12, cadê você? 12. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, Isaque, ele intercedendo ao Senhor, reconhecendo que estava recorrendo ao Deus de Abraão, que é o nosso pai da fé, o patriarca Abraão. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, de seu pai, dai-me hoje, eu peço-te, bom êxito, e usa de benevolência para com meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé, junto à fonte, e as ilhas dos homens dessa cidade vêm saindo para tirar água. Faze, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designastes para o teu servo Isaque, assim conhecerei que usaste de benevolência para com o meu Senhor. Amados irmãos, seguindo o exemplo e fazendo prova, não prova assim como nós vemos nos dias de hoje, não estou aqui para citar, mas sim para dizer do exemplo que está no versículo de número 12. Depois, quando Isaque ora em favor de sua esposa, que era estéril, primeiramente ele ora pedindo uma esposa, e aconteceu tudo de forma quando disse, porque ele insistiu em oração, após ter conhecido, e nós estamos estamos nessa passagem. Depois, quando Isaque ora em favor de sua esposa, que era estéril, e ela fica grávida de gêmeos. Primeiro ele ora para Deus preparar e mostrasse aquela que seria a que o Senhor estava preparando.
De repente você não faz, você não está pedindo ao Senhor. A primeira que chega, você, bom, pegou. Um grande problema. Não tem nada para dar certo. Você não colocou em primeiro lugar o Senhor. Você não pediu orientação ao Senhor. As coisas podem fluir de forma completamente contrária. Por meio desses e de 2 outros exemplos, nós aprendemos na Bíblia que Deus é poderoso e cumpre as suas promessas. Ele fez isso tanto com Sara e Rebeca, como com outras mulheres. Na palavra e fora dela. Aquilo que encontra registrado na palavra de Deus e fora dela, existe também aquelas que eram estéreis pela perseverança, pela busca ao Senhor. O Senhor as atendeu, dizendo que Ele está aqui te ouvindo. Ele quer te responder. Ele quer te dar a sua vitória. Ele quer te dar a sua vitória. Ele fez isso tanto com Sara e Rebeca, como com outras mulheres na palavra e fora dela, que também não podiam ter filhos. Há pessoas que não podem andar. Aqui está falando, referindo a filhos, família. Mas olhando com outros olhos, o Espírito Santo toca no meu coração. E sendo impulsionado por Espírito Santo, há muitos, ele fez isso. Ele fez isso tanto com Rebeca como outras mulheres, na palavra e fora dela, que também não podiam ter filhos. De repente você tem filhos, mas não pode, não encontra a paz. De repente você tem filhos, não encontrando a paz. Você não vive uma comunhão com a sua família, uma instituição divina, vinda da projeto de Deus. Projeto de Deus. Então, independente da área que for, saiba que aquilo que era impossível, uma mulher estéril ter filho, ela teve. Na Bíblia, exemplos. Fora da palavra, existem exemplos também que não se encontram registrados. E esse Deus continua operando nos dias de hoje, da mesma forma. Aí eu quero lhe fazer uma pergunta. O que você está passando? Você está buscando ao Senhor, seguindo exemplos de homens na palavra de Deus, de servos, de mulheres, que foram servas valiosas, vasos de honra. Você tem seguido o exemplo? E o exemplo maior do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que neste mundo nós teremos aflições, mas buscando em Deus, se alegrando em estar indo sempre à casa do Senhor, como disse o salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se você está agradando do Senhor, o salmista vai dizer também, alegra-te também, pois, do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Se você agrada do Senhor, se você está aproximando do Senhor, está chegando a Deus, não tenha dúvida de que Ele está chegando a você, esperando apenas você tomar com sinceridade uma posição, dizendo, cansei, chega de viver essa vida pela qual estou vivendo, uma vida derrotada, uma vida onde eu não posso confiar e não podemos em nós mesmos. A Bíblia mostra que maldito o homem que confia no homem.
faz do seu braço direito a sua carne mortal. Tudo isso nós encontramos na palavra. E aqui vendo que o Senhor operou milagres em suas vidas e as abençoou de maneira que elas puderam engravidar, trazendo grande alegria e realização. Assim, constatamos que não existem impossíveis para Deus. Espero que você acredite, que você creia. E não divida, Ele não divide a sua glória com nenhum outro Deus. Ele não divide a sua glória com nenhum outro Deus. Se você diz que está buscando, que crê em Deus, mas está ajoelhando diante de uma imagem, está se submetendo ou crendo, buscando, esperando no pastor, esperando em algo, dividindo a glória, fica difícil Deus operar, porque Ele é um Deus que tem ciúmes. É com ciúmes que anseia o Espírito Santo por nós. E nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Coloque isso no seu coração, meu irmão. Coloque, não divida a glória do Senhor. Não divida. Não idolatre aquele que está lá na frente. Multidões, se vem alguém aqui que pregar, trazer uma mensagem, enche por ter se tornado, e se estiver vivendo uma vida de santidade, a pessoa quer receber a bênção. Eu entendo. Mas nós, quando tivermos de falar com o Pai, a palavra é muito simples. Entra para o teu quarto, fecha a porta e fale em secreto com Ele. E Ele, em secreto, te recompensará, meu irmão. Não dizendo que não há necessidade de você ir à igreja ou de ouvir alguém que tem que conseguiu montar no decorrer do tempo pessoas que estão seguindo. Que Deus abençoe a vida do nosso amado, querido. São muitos servos do Senhor, Billy Graham, Jimmy Swaggart, o pastor Cláudio Duarte, no seu modo de trazer a mensagem, onde no final, a profundidade, já participei de 3 cultos com ele. Que coisa linda você ouvir algo vindo da parte de Deus, e Deus usando a pessoa como ela é. Ele quer te usar também. São tantos. Simar Coelho, Silas Malafaia, o pastor Silas, homem que está em defesa para a democracia do nosso, são patriotas, servos valiosos. Coloco entre eles o meu amado querido pastor Bruno. Coloco entre eles também o meu primo Gilmar Garbeiro. A você, meu querido primo Gilmar Garbeiro, da igreja Ibrem, aqui em Juiz de Fora, a maior igreja aqui de Juiz de Fora. Não estou exaltando meu primo de forma alguma. Meu tio, pastor Tijoão, que recentemente perdeu a esposa, mais de 50 anos de casamento, levou até o fim. Foi até o fim. Amados, há muitos servos de Deus valiosos. Há muitos servos de Deus que estão dando lugar ao Espírito Santo. E há muitos que estão em peles, lobos em peles de ovelhas, estão enganando. E na verdade estão sendo enganados. Onde até o Senhor opera milagres.
Hoje até o milagre acontece porque está falando da palavra do Senhor, e esse Deus, Ele vela pela sua palavra. Mas muitos estão indo ali porque tem oração forte. O que é oração forte? O que é uma oração forte? Coloca nos comentários para mim, o que é oração forte para você? O que é oração forte? Amados, o Senhor, Ele está atento ao seu clamor, Ele está com seus ouvidos atentos. Ele agiu e continua agindo poderosa e milagrosamente em nosso meio ainda hoje. E todos nós somos provas vivas do seu poder. Ore pela sua e por outras famílias. Sendo este mês da família, eu lhe convido a estar conosco, onde o amado e querido pastor está trazendo mensagens mencionando famílias. Se a sua família não se encontra unidas, ouvindo a palavra, eu tenho certeza de que você entenderá de que esse Deus, Ele tem para você, sem sombra nenhuma de dúvida, uma bênção que você vai poder contar, mostrar o Deus que você serve. E o Deus que você serve, as pessoas que estão vendo você, não estão vendo você, mas estão vendo em você o Deus, o Cristo que você serve. Só Jesus pode convencer, só Jesus convence, mas nós podemos ser um canal de bênçãos na vida de muitos, orando pelas famílias. O nosso Deus está atento e sempre ouve as orações de todos que o buscam com fé e confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele irá fazer na sua vida. Se você crê, chegou até o fim desta devocional, deixe o seu comentário, diga de onde você está falando. Você que ainda não se inscreveu, eu peço a você, me ajude para que o YouTube reconheça e veja que este vídeo, que essa devocional, essa mensagem está fazendo com que famílias recebam de Deus forças para continuarem caminhando em um mundo onde a palavra de Deus nos mostra, onde o mundo inteiro jaz no maligno. Faça parte da melhor família, que é a família de Deus. Amém? Deus abençoe. Quero mandar aqui meu forte abraço para meu irmão Geraldo, lá da Norte Madeiras. Eu estive com ele ontem, tinha pedido o telefone, ele pediu para me apresentar o nome dele, ele acompanha e tinha pedido meu número, e apresento também a família dele, assim também como do Gil. Gil mesmo, Gil, se é o início do nome dele, mas o nome dele é Gil, conheço como Gil. Da mesma forma o Wagner, o Magno, tá bom? Carlinhos, Wallace, que tive com eles ontem. Luiz, o motorista lá do Norte, com quem eu estive conversando ontem. E o Nilmar, com a sua família. Que Deus esteja, não somente essas famílias, mas cada família que conheço, envio aqui o meu forte abraço. A família, cada família, onde juntos estamos cultuando ao nosso Deus. Família da dona
Dona Wanda, um abraço para a família também, tá? Dona Wanda, e assim aquelas famílias que conheço, cada uma delas, receba um forte e grandioso abraço, primeiramente do nosso Deus, em nome de Jesus, com o auxílio do Espírito Santo, e desse alguém que é totalmente grato pela libertação, esperando que você possa ter tirado ou tirar algo para colocar em prática aquilo que Deus espera e quer de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, bom dia, boa semana. Essa é a minha oração pelas famílias, em nome de Jesus. Deus abençoe.